Hoje darei início à leitura do livro Orando a Palavra. Como orar como a Bíblia nos ensinou. O poder da oração. R. A. Torrey. Não têm o que desejam porque não pedem. Tiago 4.2b. Trago uma mensagem de Deus, contida em 5 palavras curtas. No entanto, há tanto nessas 5 palavras curtas e simples que elas transformaram muitas vidas e levaram muitos obreiros cristãos ineficientes para um lugar de grande poder. Falei sobre essas 5 palavras alguns anos atrás em uma conferência bíblica no centro de Nova York. Alguns meses depois da conferência, recebi uma carta do homem que a presidiu. É um dos mais conhecidos ministros do Evangelho na América. Ele escreveu: Eu não consegui me livrar das 5 palavras sobre as quais você falou no lago Keuka. Elas estiveram comigo dia e noite. Elas transformaram minhas ideias, transformaram meus métodos, transformaram a minha vida e penso que tenho direito de acrescentar. Transformaram meu ministério. O homem que escreveu essas palavras já foi o pastor daquela que é provavelmente a mais conhecida de todas as igrejas evangélicas do mundo. Espero que essas palavras possam penetrar em seus corações hoje, como fizeram no dele naquela ocasião, e que alguns de vocês possam dizer nos próximos meses e anos: Não consegui me livrar dessas 5 palavras. Elas estiveram comigo dia e noite. Elas transformaram minhas ideias, transformaram meus métodos, transformaram minha vida e transformaram meu serviço a Deus. Você encontrará essas 5 palavras em Tiago, capítulo 4, verso 2. São as últimas 5 palavras do versículo. Não têm o que desejam, porque não pedem. Essas 5 palavras contêm o segredo da pobreza e da impotência do cristão médio, do ministério médio e da igreja comum. Por quê? Perguntam muitos cristãos. Faço tão pouco progresso em minha vida cristã. Por que tenho tão pouca vitória sobre o pecado? Por que ganho tão poucas almas para Cristo? Por que cresci tão lentamente à semelhança do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo? Por que cresci tão lentamente à semelhança do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo? Deus responde com as palavras do nosso texto e pela negligência na oração. Não têm o que desejam, porque não pedem. Porque muitos ministros perguntam: Vejo tão pouco fruto do meu ministério? Por que há tão poucas conversões? Por que minha igreja cresce tão lentamente? Por que os membros da minha igreja são tão pouco ajudados pelo meu ministério e tão pouco edificados no conhecimento e na vida cristãos? Novamente Deus responde: É por causa da negligência na oração. Não têm o que desejam porque não pedem. Por que perguntam ministros e igrejas? A igreja de Jesus Cristo faz um progresso tão lento no mundo hoje? Por que avança tão pouco contra o pecado, contra a incredulidade, contra o erro em todas as suas formas? Por que tem tão pouca vitória sobre o mundo, a carne e o diabo? Por que o membro médio da igreja tem um padrão tão baixo de vida cristã? Por que o Senhor Jesus Cristo recebe tão pouca honra hoje? Novamente Deus responde: É por causa da negligência na oração. Não têm o que desejam, porque não pedem. Quando lemos a única história inspirada da igreja que já foi escrita, a história da igreja nos dias dos apóstolos, como ela é registrada por Lucas, sob a inspiração do Espírito Santo, nos Atos dos Apóstolos, o que encontramos? Encontramos uma história de vitória constante e progresso perpétuo. Lemos, por exemplo, declarações como esta em Atos capítulo 2, versículo 47b.
e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Lemos as declarações como esta em Atos capítulo 4, verso 4. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. Lemos isto em Atos capítulo 5, verso 14. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres, criam no Senhor. Lemos isto em Atos capítulo 6, verso 7. Assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. E assim continuamos, capítulo após capítulo, ao longo dos 28, do livro de Atos. E em cada um dos 27 capítulos, após o primeiro, encontramos a mesma nota de vitória. Uma vez passei pelos Atos dos Apóstolos, marcando as notas de vitória em cada capítulo, e sem nenhuma exceção, o brado da vitória ressoou em todos eles. Quão diferente é a história da igreja ali registrada da história da igreja de Jesus Cristo hoje? Tomemos, por exemplo, aquela primeira declaração: e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Hoje em dia, se temos um reavivamento uma vez por ano, com 50 ou 60 membros sendo adicionados, e passamos o resto do ano voltando para onde estávamos antes, achamos que estamos indo muito bem. Mas naqueles dias havia um avivamento o tempo todo, e as pessoas eram adicionadas todos os dias, batizadas pelo Espírito Santo e continuavam a dar frutos. Por que há essa diferença entre a igreja primitiva e a igreja de Jesus Cristo hoje? Alguém responderá: porque há muita oposição hoje. Mas havia oposição naqueles dias, e era a oposição mais amarga, mais determinada e mais implacável. Em comparação com o que a maioria de nós experimenta hoje, a nossa é apenas uma brincadeira de criança. Mas a igreja primitiva continuou derrotando toda a oposição, superando todos os obstáculos e conquistando todos os inimigos. Sempre vitoriosa, continuando sem retrocesso de Jerusalém a Roma, em face do paganismo e da incredulidade mais firmemente entrincheirados e mais poderosos. Repito a pergunta: por que há essa diferença entre a igreja primitiva e a igreja de Jesus Cristo hoje? Se você se voltar para os capítulos que já citei, obterá a resposta. Volte, por exemplo, para o primeiro capítulo que citei, Atos 2, e leia o versículo 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão e à oração. Essa é uma imagem muito breve, mas muito sugestiva da igreja primitiva. Era uma igreja de oração, era uma igreja na qual eles oravam não apenas ocasionalmente, mas onde se dedicavam continuamente à oração. Todos eles oraram, não apenas alguns seletos, mas todos os membros da igreja, e todos oraram continuamente com firme determinação. Eles se dedicaram à oração. Esse dedicar é a mesma palavra grega traduzida em Atos 6:4. Nós dedicaremos à oração. Este é o resto da sua resposta. Nos dedicaremos à oração. Essa é uma imagem do ministério apostólico. Era um ministério de oração, um ministério que se entregava continuamente à oração, ou para traduzir essa palavra grega, como ela é traduzida na passagem anterior, se dedicavam à oração. Eles tinham uma igreja de oração e um ministério de oração. Tal igreja e tal ministério podem alcançar qualquer coisa que deva ser alcançada. Continuarão derrotando toda a oposição, superando todos os obstáculos e conquistando todos os inimigos, tanto hoje quanto nos dias dos apóstolos. Não há mais nada em que a igreja e o ministério de hoje, ou para ser mais claro, em que você e eu tenhamos nos afastado mais notavelmente e lamentavelmente do precedente apostólico do que nessa questão da oração. Não vivemos em uma era de oração.
Uma parcela muito considerável dos membros de nossas igrejas evangélicas hoje não acredita nem mesmo teoricamente em oração. Isto é, eles não acreditam que algo não teria acontecido se eles não tivessem orado. Eles acreditam na oração como uma influência reflexa benéfica, ou seja, vem a oração como um benefício para a pessoa que ora, uma espécie de elevação pelos pés espirituais. Mas quanto à oração fazer acontecer algo que não teria acontecido se não tivessem orado, eles não acreditam nisso. Muitos dizem isso abertamente e até alguns dos nossos atuais ministros o dizem. E quanto àquela parte dos membros da igreja que acredita teoricamente na oração, e graças a Deus, acredito que essa ainda seja a maior parte de nossas igrejas evangélicas, mesmo eles não usam esse instrumento poderoso que Deus pôs em nossas mãos, como seria naturalmente de se esperar. Como eu disse, não vivemos em uma era de oração. Vivemos em uma era de agitação, de esforço e de determinação humanos, de confiança em nós mesmos e em nosso próprio poder de alcançar as coisas. É uma era de organização humana, maquinaria humana, impulso humano, planejamento humano e realização humana, o que nas coisas de Deus não significa nenhuma realização real. Penso que seria perfeitamente seguro dizer que a Igreja de Cristo nunca foi, em toda a sua história, tão completa, tão hábil e tão perfeitamente organizada como é hoje. Nosso maquinário é maravilhoso. É simplesmente perfeito, mas infelizmente é uma máquina sem energia. Quando as coisas não vão bem, em vez de irmos para a verdadeira fonte de nosso fracasso, nossa negligência em depender de Deus e olhar para Ele em busca de poder, olhamos ao redor para ver se há alguma nova fórmula que possamos começar ou alguma nova roda que possamos adicionar ao nosso maquinário. Já temos rodas demais. O que precisamos não é uma nova fórmula ou uma nova roda, mas o espírito da criatura vivente nas rodas que já possuímos. Ezequiel 1:20. Suspeito de que o diabo se levante, olhe para a igreja de hoje e ria, ao ver como seus membros dependem de seus próprios esquemas e poderes de organização e maquinaria habilmente concebidos. Ah, ele ri. Vocês podem ter seu sindicato de temperança cristã feminina, sua sociedade de jovens de esforço cristão e seus sindicatos de jovens batistas. Podem ter seus escoteiros, seus prédios caros de igrejas, seus órgãos de US$ 50.000, seus brilhantes pregadores universitários, seus coros caros, seus talentosos sopranos, contraltos, tenores e baixos, seu entretenimento musical. Podem até ter suas suntuosas aulas bíblicas para homens, conferências bíblicas, institutos bíblicos e serviços evangelísticos especiais. Vocês podem tê-los todos. Isso não me incomodará, nem um pouco, se vocês deixarem de fora deles o poder do Senhor, Deus Todo-Poderoso, procurado e obtido pela oração fervorosa, persistente e esperançosa, que não aceita não como resposta. No entanto, quando o diabo vê um homem ou mulher que realmente acredita na oração, que sabe orar e que realmente ora, sobretudo quando vê uma igreja inteira diante de Deus em oração, ele treme mais do que nunca, pois sabe que seu tempo naquela igreja ou comunidade está no fim. A oração tem muito poder. Hoje, quando homens e mulheres estão, eles próprios, em um terreno de oração, satisfazendo as condições de oração prevalecente, Deus não mudou. Seu ouvido é tão rápido para ouvir a voz da oração real, como sempre foi, e a sua mão é tão longa e forte para salvar como sempre foi. Ouçam! O braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados ele se afastou e já não os ouvirá. Isaías, capítulo 59, versos 1 e 2. A oração é a chave que abre todos os depósitos da infinita graça e do poder de Deus. Tudo que Deus é e tudo o que Deus tem estão à disposição da oração, mas devemos usar a chave. A oração pode fazer qualquer coisa que Deus faz. E,
Como Deus pode fazer qualquer coisa, a oração é onipotente. Ninguém pode se opor à pessoa que sabe orar, que atende a todas as condições da oração prevalecente e que realmente ora. O Senhor Deus onipotente trabalha para ela e por meio dela. A oração promoverá nossa santidade pessoal, como nada mais o faz além do estudo da palavra de Deus. Lidamos com generalidades, mas agora vamos ao definido e específico. O que especificamente a oração fará? A palavra de Deus responde de maneira muito clara à pergunta. Em primeiro lugar, a oração promoverá nossa piedade pessoal, nossa santidade individual e nosso crescimento particular, à semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como quase nada mais, como quase nada mais, nada além do estudo da palavra de Deus. Essas duas coisas, oração e estudo da palavra de Deus, sempre andam de mãos dadas, pois não há verdadeira oração sem estudo da palavra de Deus, e não há verdadeiro estudo da palavra de Deus sem oração. Nosso crescimento, a semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, será na proporção exata do tempo e do sentimento que colocamos em oração. Por favor, note exatamente o que eu digo. Nosso crescimento, à semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, será na proporção exata do tempo e do sentimento que colocamos em oração. Digo isso porque há muitos que dedicam muito tempo a orar, mas colocam tão pouco sentimento em sua oração que fazem muito pouco orando durante o longo tempo que passam nisso. Há outros, porém, que podem não dedicar tanto tempo à oração, mas que colocam nela tanto sentimento que realizam muito mais orando em pouco tempo do que os outros realizam orando por muito tempo. O próprio Deus nos disse em Jeremias, capítulo 29, verso 13: Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Somos informados na palavra de Deus, em Efésios, capítulo 1, verso 3b, que Deus nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Ou seja, Jesus Cristo, por sua morte expiatória e por sua ressurreição e ascensão à destra do Pai, obteve para todo crente em Jesus Cristo todas as bênçãos espirituais possíveis. Não há bênção espiritual de que qualquer crente desfrute, que não possa também ser a sua. Ela lhe pertence agora. Cristo a comprou por sua morte expiatória e Deus a promove nele. Ela está lá para você, mas é seu dever reivindicá-la, estender sua mão e pregá-la, a maneira designada por Deus de reivindicar bênçãos, estender a mão e apropriar-se das bênçãos obtidas. Para você, pela morte expiatória de Jesus Cristo, é pela oração. A oração é a mão que toma para nós as bênçãos que Deus já providenciou por seu Filho. Se você folhear sua Bíblia, descobrirá que ela afirma definitivamente que toda bênção espiritual concebível é obtida pela oração. Por exemplo, é em resposta à oração, como aprendemos no Salmo 139, versos 23 e 24, que Deus nos sonda e conhece nossos corações, nos prova e conhece nossos pensamentos, traz à luz o pecado que há em nós e nos livra dele. E em resposta à oração, conforme aprendemos no Salmo 19, versos 12 e 13, que somos purificados de falhas secretas e que Deus os mantém afastados de pecados presunçosos. E em resposta à oração, como aprendemos no versículo 14 do mesmo Salmo, que as palavras da nossa boca e as meditações do nosso coração se tornam aceitáveis aos olhos de Deus. E em resposta à oração, conforme aprendemos no Salmo 25, versos 4 e 5, que Deus nos mostra seus métodos, nos ensina seu caminho e nos guia em sua verdade. E em resposta à oração, conforme aprendemos com a oração que nosso próprio Senhor nos ensinou, que somos guardados da tentação e libertos do poder do maligno. Mateus, capítulo 6, verso 13. E em resposta à oração, como aprendemos em Lucas, capítulo 13, verso 13, capítulo 11, verso 13, que Deus nos dá seu Espírito Santo.
Poderíamos passar por toda a lista de bênçãos espirituais e descobriríamos que cada uma delas é obtida quando a pedimos. De fato, nosso próprio Senhor disse em Mateus, capítulo 7, verso 11: Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Uma das passagens mais instrutivas e sugestivas de toda a Bíblia, que mostra o grande poder da oração para nos transformar à semelhança do próprio Senhor Jesus, é encontrada em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. O pensamento aqui é que o Senhor é o sol e você e eu somos espelhos. Assim como um menino travesso em um dia ensolarado aponta para os raios do sol um pedaço de espelho quebrado e os reflete em seus olhos com um poder quase ofuscante, nós, como espelhos, quando comungamos com Deus, captamos os raios de sua glória moral e os refletimos sobre o mundo de glória em glória. Ou seja, cada vez que comungamos com Ele, captamos algo novo de sua glória e refletimos sobre o mundo. Você se lembra da história de Moisés? Não é folclore, mas uma história real. Moisés subiu ao monte e ficou ali sozinho por 40 dias com Deus, contemplando aquela glória indescritível. Ele captou tanto da glória em seu próprio rosto que, quando desceu do monte, embora ele mesmo não soubesse, seu rosto brilhava, tanto que ele teve que usar um véu para esconder sua glória ofuscante de seus companheiros israelitas. Êxodo, capítulo 39, versículos 29 a 35. Quando subimos ao monte da oração, longe do mundo, a sós com Deus, e permanecemos muito tempo a sós com Ele, captamos os raios de sua glória. Quando nos aproximamos de nossos semelhantes, não é tanto o nosso rosto que brilha, embora eu acredite que às vezes até o nosso rosto brilhe, mas é o nosso caráter que reluz com a glória que temos visto. Então refletimos sobre o mundo a glória moral de Deus, de glória em glória. Cada novo tempo de comunhão com Ele capta algo novo de sua glória para refletir sobre o mundo. Esse é o segredo para se tornar muito parecido com Deus, ficar muito tempo a sós com Ele. Se você não ficar muito tempo com Deus, não será muito parecido com Ele. Um dos homens mais notáveis da história da Escócia foi John Welch, genro de John Knox. O grande reformador escocês John Welch não é tão conhecido quanto seu famoso sogro, mas, em alguns aspectos, ele foi um homem muito mais notável do que o próprio John Knox. A maioria das pessoas acha que foi John Knox quem orou assim: dê-me a Escócia ou eu morro. Não foi, na verdade, foi John Welch, seu genro. John Welch disse, antes de morrer, que considerava mal aproveitado um dia do qual não passasse 7 ou 8 horas em oração particular. Depois que John Welch morreu, um velho escocês que o conhecia desde a infância disse sobre ele: John Welch era um tipo de Cristo. É claro que esse foi um uso impreciso da linguagem, mas o que o velho escocês quis dizer foi que Jesus Cristo imprimiu a marca de seu caráter em John Welch. Quando Jesus Cristo fez isso, nessas 7 ou 8 horas de comunhão diária consigo mesmo. Eu não acho que Deus tenha chamado muitos de nós, ou alguns de nós, para passar 7 ou 8 horas por dia em oração, mas acredito que Deus chamou a maioria de nós, se não todos nós, para ficar mais tempo em oração do que ficamos agora. Esse é um dos grandes segredos da santidade. Na verdade, é a única maneira pela qual podemos nos tornar realmente santos e continuar a ser santos. Alguns anos atrás, muitas vezes cantávamos um hino chamado Reserve Tempo para Ser Santo. Queria que nós o cantássemos com mais frequência hoje. Leva tempo para ser santo.
Não se pode ser santo com pressa, e grande parte do tempo que leva para ser santo deve vir da oração particular. Algumas pessoas expressam surpresa porque os cristãos confessos hoje são tão pouco parecidos com o seu Senhor. Mas quando paro para pensar em quão pouco tempo o cristão médio dedica hoje à oração particular, o que me surpreende não é que sejamos tão pouco parecidos com o Senhor, mas sermos tão parecidos com o Senhor quando dedicamos tão pouco tempo à oração particular. A oração trará o poder de Deus para o nosso trabalho. A oração não apenas promoverá nossa santidade pessoal, como quase nada mais, mas também trará o poder de Deus para o nosso trabalho. Lemos em Isaías, capítulo 40, verso 31. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. É um privilégio de todo filho de Deus ter o poder de Deus em seu serviço. O versículo citado nos diz como combatê-lo, que é esperado no Senhor. As, o versículo citado nos diz como obtê-lo, que é esperado no Senhor. Às vezes você ouvirá pessoas se levantarem em uma reunião cristã, talvez não com tanta frequência atualmente como nos dias anteriores, e dizer: estou tentando servir a Deus do meu jeito, pobre e fraco. Bem, se você está tentando servir a Deus do seu jeito pobre e fraco, desista. Seu dever é servir a Deus em seu caminho forte e triunfante. Você diz que não tem habilidade natural, então adquira habilidade sobrenatural. A religião de Jesus Cristo é uma religião sobrenatural do início ao fim, e devemos viver nossas vidas em poder sobrenatural, o poder de Deus através de Jesus Cristo, e realizar nosso serviço com poder sobrenatural, o poder de Deus ministrado pelo Espírito Santo. Você diz que não tem dons naturais, então ganhe dons sobrenaturais. O Espírito Santo é prometido a todo crente, para que ele possa obter os dons sobrenaturais, que o qualificam para o serviço particular para o qual Deus o chamou. O Espírito Santo distribui o que deseja a cada um. 1 Coríntios, verso 12 e 11b. Podemos ter o poder de Deus se o buscarmos somente pela oração, em toda e qualquer área de serviço para a qual Deus nos chamou. Você é mãe ou pai? Deseja o poder de Deus para criar seus próprios filhos na disciplina e instrução do Senhor? Deus ordena que você faça isso e ordena especialmente que o pai faça isso. Deus diz em Efésios, capítulo 6, verso 4: Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Deus nunca ordena o impossível, e como ele ordena aos pais e às mães também, que criem seus filhos na disciplina e instrução, ou na doutrina e a demonstração do Senhor, é possível para nós fazê-lo. Se algum de seus filhos não for salvo, a primeira culpa será sua. Paulo disse ao carcereiro em Filipos: creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Atos, capítulo 31b. Assim, Atos, capítulo 16, verso 31b. Sim, é um dever solene de todo pai e mãe salvar cada um de seus filhos, mas nunca poderemos realizá-lo a menos que oremos muito a Deus por poder para fazê-lo. Em meu primeiro pastorado, tive como membro da minha igreja uma excelente mulher cristã, mas ela tinha um menino de 6 anos que era um dos jovens mais incorrigíveis que já conheci em minha vida. Ele era o terror da comunidade, era o garoto mais difícil, eu acho, que eu já conheci. Certo domingo, no final do culto matinal, sua mãe veio até mim e disse: Você conhece meu filho? Sim, respondi, eu o conheço. Todos na cidade o conheciam. Então ela disse: Você sabe que ele não é um menino muito bom. Sim, respondi. Sei que ele não é um menino muito bom. De fato, essa era uma maneira decididamente discreta de colocar as coisas. Na verdade, ela era o terror do bairro.
Na verdade, ele era o terror do bairro. Então, essa mãe de coração pesado perguntou: O que posso fazer? E eu respondi: Você já tentou a oração? Ora, ela disse: É claro que eu oro. Ah, eu disse: Não é isso que eu quero dizer. Você já pediu a Deus especificamente para regenerar seu filho e esperou que ele fizesse isso? Acho que nunca fui tão específica assim. Bem, eu disse: Você deve ir direto para casa e ser específica assim. Ela foi para casa e foi específica. E acho que a partir daquele mesmo dia, certamente daquela semana, aquele menino foi transformado e cresceu em uma bela juventude. Ó mães e pais, é um privilégio seu ter cada um de seus filhos salvos. Mas tê-los salvos custa algo. Custa você passar muito tempo a sós com Deus, em oração. Também custa fazer sacrifícios e endireitar as coisas erradas em sua vida. Custa cumprir as condições da oração prevalecente. Se algum de vocês tem filhos não salvos, fica sós com Deus hoje e peça-lhe que ele lhe mostre o que é e em sua própria vida responsável por essa condição atual. Ó mães e pais, é um privilégio seu ter cada um de seus filhos salvos. Então os corrijam imediatamente e vão diante de Deus e peguem-se a Ele, em fervorosa oração pela conversão definitiva de cada um de seus filhos. Não descansem até que, pela oração e por todos os esforços, vocês saibam sem sombra de dúvida que cada um de seus filhos foi definitivamente e positivamente convertido e nascido de novo. Você é professor de escola dominical? Quer ver que cada um de seus estudantes da escola dominical, quer ver cada um de seus estudantes da escola dominical convertidos? Principalmente para isso que você não é apenas para um professor de escola dominical ensinar geografia histórica, história bíblicas, ou mesmo doutrina bíblica, mas para salvar todos os alunos de sua classe. Você quer um poder do alto que lhe permita salvá-los? Peça a Deus por isso. Quando o senhor Alexander e eu estávamos realizando reuniões em Sydney, na Austrália, elas eram feitas na prefeitura, que acomodavam cerca de 5.000 pessoas. As multidões eram tão grandes, porém, que em alguns dias tivemos que dividi-las e ter apenas mulheres à tarde e apenas homens à noite. Numa tarde de domingo, a prefeitura de Sydney estava lotada de mulheres. Eu fiz um convite pedindo-lhes que aceitassem Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, se entregassem a Ele como seu Senhor e Mestre, começassem a confessá-lo como tal diante do mundo e se esforçassem para viver todos os dias, a partir de então, para lhe agradar em todos os sentidos. À minha esquerda, uma fileira inteira de moças de cerca de 20 anos se pôs de pé. Havia 18 mulheres ao todo. Posteriormente, elas se apresentaram com as outras mulheres que foram fazer uma confissão pública de sua aceitação de Jesus Cristo. Quando a reunião terminou, uma jovem senhora veio até mim, seu rosto marcado por um sorriso, e ela disse: Essa é a minha classe bíblica. Tenho orado por sua conversão e cada uma delas aceitou a Jesus Cristo hoje. Quando estávamos realizando reuniões em Bristol, na Inglaterra, um importante fabricante de Exeter tinha uma classe bíblica naquela cidade. 22 homens estavam na classe. O fabricante convidou-os todos para irem a Bristol com ele e me ouvirem pregar. 21 deles concordaram em ir. Naquela reunião, 20 deles aceitaram a Cristo. O 21º homem aceitou a Cristo no trem, a caminho de casa. E então todos eles, ao retornarem, se reuniram ao redor daquele que não quis ir, e ele também aceitou a Cristo. Aquele homem orava pela conversão dos membros de sua classe e estava disposto a fazer os sacrifícios necessários para que suas orações fossem respondidas. Que reavivamento teríamos aqui nessa cidade se todos os professores de escola dominical começassem a orar como deveríamos pela conversão de todos os alunos da classe? Você está em um trabalho mais público, talvez como um pregador ou orador de púlpito, deseja poder nesse trabalho? Peça por isso. Se passássemos mais noites diante de Deus, prostrados em oração, haveríamos mais dias de poder quando encarássemos nosso povo.